E aí, galera, nota 1000, estudando muito pro vestibular? Hoje é aquela aula tensa, né? Colocação pronominal. É isso que é uma aula tensa. Por quê? Porque no Brasil nós seguimos uma regra que na nossa fala vai divergir. Então, ó, tem uma coisa muito legal. Eu gosto bastante desse assunto, porque a gramática da língua portuguesa é feita por um português e por um brasileiro, né? Então é o Celso Cunha, que é nosso, e o Lindney Sintra, que é português. Gente, eu não gosto que fala que é português de Portugal, tá? Porque português não pode ser da China, certo? Português é português. Tem gente que fala assim, ah, é pelo português de Portugal. Eu falei, gente, pleonasmo, né? Não tem português da China. Então vamos lá, volta pra casinha. Então esses dois professores, eles são assim, tipo, fizeram a Bíblia da língua portuguesa. Então é a gramática que nós seguimos, a regra, é a lei. A gramática é a lei, tá? Você gosta, você não gosta, é problema seu, tem que seguir, fim. Game over, é isso aí. Bom, aí, só que existem divergências, né? Porque quem é dono da língua? Gente, é Portugal. Não adianta espernear, tá? É Portugal. Nós usamos a língua emprestada, a língua do outro, ok? Nós poderíamos estar falando uma das línguas gerais, ou poderíamos estar falando tupi-guarani, sei lá, né? Mas não, nós estamos fazendo o uso da língua do outro, ok? Então, a nossa língua oficial, falemos o português. Bom, só que aí, nós não sofremos aí a miscigenação, né? Vários outros povos vieram para cá e cada um, lógico, imprimiu, deixou um pouquinho aí da contribuição para que o português falado no Brasil fosse tão plural. Tanto que, se nós formos do Nordeste ao Sul, o que vai acontecer? De Norte a Sul, nós temos variantes linguísticas que faz a nossa língua tão bonita, certo? Então, isso aí é muito importante. Só que nós temos um probleminha. Esse probleminha é o seguinte: falamos de um jeito e escrevemos com algumas adaptaçõezinhas, né? Então, lembra, na aula de pontuação eu falei assim para vocês: pensem escrito, não pensa falado. Porque vocês já perceberam, vocês já fizeram essa reflexão? A gente não pensa escrito, a gente pensa como nós falamos. Então, quando eu penso como eu falo, se você tiver uma oralidade boa, né, adequada gramaticalmente, você não terá tantos problemas. Agora, se a sua fala é distante da escrita, cheia de gírias, cheia de muletas, você está com um problema a resolver, ok? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer o treino de pensar escrito, ok? Na produção de texto. É um treino. Gente, não é fácil, tá? Tem que treinar, ok? Então, acesse o nosso site, siga as redes sociais. Lá no site, entra no menu de língua portuguesa, vão ter exercícios que vocês vão poder praticar. Colocação pronominal, ela cai tanto lá na parte de literatura, na parte gramatical das provas, mas o fundamental é a utilização na sua produção de texto. Utilizar a colocação pronominal corretamente na produção de texto faz com que você não tenha desconto, e o desconto é grave, tá? Sabe o que é isso, né? 40 pontos, ok? Então o corretor, ele pode lá descontar logo 40 pontos na sua produção de texto do Enem, ou mesmo que seja, se for da FUVEST, pior, tá? Porque a correção da FUVEST, ela é mais criteriosa do que a do Enem. Gente, eu não tô falando que uma é melhor, uma é pior, uma é mais, outra é menos. Não é isso. É que os critérios de correção da FUVEST, eles são mais rigorosos do que a do Enem, certo? Os corretores também são mais rigorosos que os corretores do Enem. Já escutei alguém falando assim, ah, mas tem corretor do Enem e corretor da FUVEST, é a mesma pessoa. Não interessa. Eu estou seguindo regras na correção, ok? Se eu sigo regras, o que eu tenho que fazer? Sigo a regra da FUVEST, sigo a regra do Enem, sigo a regra da Unicamp, sigo a regra da Unesp, da Unifesp, sei lá, tá? Não importa qual seja. Importa que cada universidade tem o seu perfil dentro da correção da redação, ok? Então nós vamos para esse tema que arrepia até os cabelos do careca, certo? O nome já é legal. Próclise
ênclise e mesóclise. Se nada der certo, já fica uma sugestão de nome pro seu filho, ok? Não tem gente que gosta de nome diferentão? Então esse aí é bom, né? Como chama? Memê, vem cá. Como é o nome do seu filho? Mesóclise, ok? Pode ser menininha, né? Fica bonitinho, ok? Prestando atenção, tranquilamente. Lembra? Tenho que pensar escrito. Então, como eu faço? Também é chamada de topologia pronominal. Eu coloquei isso porque tinha uma questão do vestibular que, em vez de colocar colocação pronominal, estava escrito topologia pronominal. Aí o meu aluno não sabia, né? Eu fiquei com remorso, porque eu não tinha falado. Então agora vocês já estão sabendo que colocação pronominal e topologia pronominal é a mesma coisa, tá? A colocação pronominal é o conjunto de regras utilizadas para indicar a correta colocação dos pronomes pessoais complementos. Os objetos, certo? Os pronomes oblíquos. Não são os pessoais, não. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é esse, né? Eu, me, mi, comigo, te, ti, contigo, ali, se, si, esse aí, beleza? Na língua portuguesa, nós preferimos a próclise. Os portugueses preferem a ênclise. Aí que deu o erro, o creque da coisa. Em língua portuguesa, no Brasil, nós usamos próclise. E em Portugal, eles utilizam ênclise. O que é isso? Então vamos lá. Tá aqui o exemplo. Em português, o que nós fazemos? Ó, apesar de comum na fala, não é permitido iniciar um período com pronome pessoal complemento, que é o oblíquo, me comigo. Gente, todo mundo, me empresta, me liga. É normal, né? Te amo. Ok. Brasil. Portugal. Liga-me. Amo-te. Gente, ó, eu dou até risada, né? Se você falar amo-te pra alguém aqui no Brasil, a pessoa já não te ama mais. Ele já vai te odiar, né? Vai pensar que você tá doido. Então, não. A verdade é que isso é escrito. É a gramática. O português, ele fala muito próximo à escrita. Não sei se vocês dominam a língua espanhola. A língua espanhola ela é muito legal de se aprender, porque você não aprende a gramática, a estrutura gramatical e fala de outro jeito, não. A gramática e a oralidade, então a língua escrita e a língua falada é igualzinha. É igualzinha. Existem vícios de linguagem, gírias, ok. Mas tá, você estuda a gramática e você fala como a gramática. O espanhol é muito bom. Português do Brasil, nós estudamos a gramática, a estrutura. Aí na fala, a gente faz o quê? Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro aparece. Então, a gramática e a fala, a escrita e a fala, ela possui um pequeno distanciamento. Pequeno para quem? Por exemplo, eu estou falando com vocês, utilizando o máximo que eu consigo para que eu não fale escrito, certo? A língua falada, ela é viva. A escrita é mortinha, ela tá lá, ela é estrutura, ok? Então, quando eu falo para vocês, pensem escrito, é um exercício. Se você possui muitos vícios de linguagem, usa tipo a cada 2 palavras que você vai falar, já te falo que você tem que praticar e dar uma limpada aí na sua linguagem, ok? Outra, se você também usa muitas gírias, vai ser complicado, hein? Então comece a ler, ser um leitor proficiente e atento, observando como está estruturado. O melhor texto para você seguir de exemplo são os editoriais dos grandes jornais. Os grandes jornais possuem editoriais estruturalmente excelentes. É um ótimo exemplo para que você estruture o seu texto usando aquele de modelo. Vamos lá. Então, isso daqui você já sabe. Isso é fala, isso é escrita. No Brasil. Portugal, isso aqui nem esquece. Se nós falamos isso, na hora eles falam brasileiro. Na hora. Ele já sabe que você é do Brasil, porque você está usando a língua dele errada. Bom,
Vamos começar com a próclise, que é a nossa queridinha aqui, tá? Então, é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Podemos usar depois de palavras de sentido negativo. Então, por exemplo, advérbios, né, de negação, pronomes pessoais retos, indefinidos, relativos, certos advérbios, a maioria dos advérbios, tá? A maioria dos advérbios. Conjunções subordinativas. Então, coloquei alguns exemplos, mas nos exercícios vocês vão ter esse diagnóstico bem legal, tá? Bem comentadinho. Não lhe, ó o verbo, não lhe disse isso. Não é assim, ó. Às vezes a pessoa quer enfeitar o pavão, né? Não disse-lhe isso. Ai, ficou mais bonito, ficou chique. Não inventa, não inventa. Aí tá lá, sempre me ouve com atenção. Olha lá, o sempre, né? Que é advérbio. Tá puxando o pronome. Eu o conheço bem. Então, ó, pronome pessoal, ele puxou o verbo. Tudo bem? Então, ó, quais são as palavras que estão puxando o pronome oblíquo? Não, palavra negativa. Sempre, advérbio, puxou. Eu, pronome pessoal, puxou. Ok? Então, eles atraem, são palavras atrativas. Bom, gerúndio, regido de preposição em. Em se tratando de você, não investirei, ó. Em se, puxei. Com infinitivo mais preposição. A obsessão de se vingarem permaneceu. Ó, o se está sendo atraído pelo de. O se está sendo atraído pelo em. Perceberam? As preposições, elas também puxam os pronomes oblíquos. Aí vem, gente, isso aqui é coisa de Portuga. Eles gostam, eles usam assim, tá? Eles estão certos, nós estamos errados. Então, eu tenho que fazer aquela, lembra? Pensa escrito. Ok? Então, vamos lá. É a colocação do pronome depois do verbo. Liga-me. Lembra disso? Aí tá lá. Podemos usar orações iniciadas por verbo. Gente, comecei com verbo. Eu não posso, esse me liga. Não posso, ó. Ligar não é o verbo? Não posso começar com o pronome oblíquo. Eu só começo com o pronome antes do verbo, vai? Dos pessoais, os retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os outros, né? Os referenciais aí não vão. Tudo bem? Então, contaram-me tudo. Ó, comecei com o verbo. Contaram-me tudo. Imperativo também, ó. Vá e traga-o vivo. Como que a pessoa fala? Traga ele vivo. Mas ele é pronome sujeito, tá? Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso falar assim, ó? Traga ele vivo. Porque se eu colocar o ele aqui, ó, eu tô colocando o ele, que é um pronome pessoal reto, que só tem função de sujeito, como objeto. Lembra daquela aula de objeto direto e indireto? Só pode ser objeto o pronome oblíquo. O pronome reto, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele só é sujeito. Não esquece isso. Porque a gente fala muito, né? A língua, no cotidiano, tem muito isso, de usar o pronome pessoal reto como objeto. Tá errado, tá? Vi ele, vi ela, encontrei ele, certo? Cuidado com isso. Oração reduzida de gerúndio sem partícula atrativa. Ó, eu tô colocando a regra. Não precisa decorar isso. Não precisa decorar. Mas pelo menos o que é gerúndio, você tem que saber. Que é aquele ando, endo, indo, né? Cantando, amando, sorrindo. Você tem que saber isso, tá? Então, ó lá. Entendeu tudo olhando... Ó o gerúndio aqui. Olhando-se no espelho. Então, ó, tem o verbo. Ó, o pronome tá aqui. Ele vai ficar depois. Tudo bem? Não vai ficar assim, ó. Entendeu tudo se olhando no espelho. Lembra que eu falei que a gente prefere a próclise? A gente prefere colocar o Czinho aqui? Tá? Então, cuidado com isso. Verbo infinitivo mais a preposição a. Chegamos a beijá-los. Como que vai ficar? Chegamos a beijar ele. Não pode. O ele aqui, ó, não pode. Por quê? Porque aqui é objeto.
Eu não posso colocar o ele é sujeito. Tudo bem? Ó, nós chegamos a beijá-lo. Não tem um nós aqui, ó? Esse nós não é o sujeito? Então, o pronome pessoal reto, ele é sujeito. O oblíquo é objeto. Ó, lembra do Van Gogh, hein? Lembra do Van Gogh. Presta atenção para não cortar a orelha, hein? Verbo no infinitivo precedido de artigo. O artigo. A artigo. O vender-se. O queixar-se. Ó, isso é uma regra bem específica, tá? É bem específico. Você encontra mais onde? Em literatura. Tudo bem? Eu coloquei para todo mundo saber, mas é literatura isso. Oração interrogativa com verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, terminado em R. Cantar, amar, correr, sorrir. Esse ir, ar, ir, tá? De Barbacena, é justamente o verbo no infinitivo. Também os portugueses preferem, né? Nós falamos assim, ó. A água está fervendo. A gente usa muito gerúndio. Cantando. É a linguagem aí do telemarketing, né? Eu vou estar vendendo para o senhor. É a linguagem do telemarketing. Português não. Ele fala assim, ó. A água está a ferver. A ferver. Ele não usa a água está fervendo. Tá? É uma característica também, tá vendo? De distanciamento entre a língua portuguesa do Brasil e de Portugal. Como discriminá-lo nesta situação? Eu tiro o R, né? Aqui, ó. Eu tirei o R. Como não é discriminar-lo, é discriminar-lo. Aqui eu coloquei um, ó, para vocês verem que o R às vezes acontece de ficar. Por que arrepender-me destas atitudes? Ó, arrepender-me. Tudo bem? É que quando eu tenho aqui, ó, esse Lzinho, ele substitui esse R. É uma questão fonética. É para ficar melhor. Lembra que eu falei assim, ó, o nosso aparelho fonador, ele é preguiçoso. Então nós adaptamos tudo para ficar mais fácil, para sair mais fácil. Então eu falo esse em vez de este, a gente generaliza. Eu falo seu para tudo em vez de teu. Então isso também é uma adaptação, tá, da língua para ficar mais fácil, para sair. Mesóclise. Tem gente que nem sabe que isso existe, tá? Nem sabe que isso existe. Onde você encontra? Lembra daquele exercício de literatura que eu te falei. Você pega os livros lá da lista, eles fazem parte do século XIX. 19, isso aqui, ó, comum, tá? Comum. Comum na fala e comum na escrita. Aí, já sabe, né? Então, futuro do presente, futuro do pretérito, só esses dois, tá? Iniciei a oração com futuro do presente ou futuro do pretérito. Eu vou ter que fazer isso daqui. Ó, dar-te-ei um presente. Sabe como nós fazemos agora? Vou te dar. É isso. Dir-me-ia a verdade. Vou dizer a verdade. A gente faz locução verbal. É muito mais fácil. Isso daqui é um raciocínio que não faz parte do nosso cotidiano. Então, a gente precisa fazer o quê? Prestar atenção e de verdade, tá? Se você vai usar isso na sua produção de texto, cuidado. Cuidado porque o nível linguístico do seu texto tem que oportunizar esse uso. Se não, não usa. Usa locução verbal, tá? Porque isso daqui é bem formal. Se o seu texto não está tão formal na linguagem, se o nível linguístico do seu texto não é tão formal, não utilize a mesóclise só para ficar legal, entendeu? Eu vou colocar uma mesóclise aqui, porque aí o corretor ele vai achar muito legal, falar, nossa, que chique, bem. Não é isso que vai acontecer, tá? Vai haver um distanciamento linguístico da linguagem utilizada ao longo do texto. Disso daqui, e aí, já sabe, né? Então, ó, vocês perceberam? Como que eu faço? Como eu produzo a mesóclise? Eu tenho o verbo darei. Ó, darei, diria. O pronome tá no meinho, tá vendo, ó? Ele ficou no meinho, ok? Quem tá lendo aí o Machado de Assis vai encontrar mesóclise, certo? Então, ó,
esses exercícios de colocação pronominal, eles estão lá. Acesse o menu, exercício de colocação pronominal. Tem o exercício, geralmente os exercícios eles são bem voltados a questões literárias, tá? Então é legal porque você treina as duas coisas. Também, o gabarito ele é comentado, então dá para você saber por que aconteceu aquilo. Existem mais regras? Sim, mas mais regras muito específicas. Então, na verdade, aqui, você não precisa ficar decorando regras. Você precisa adaptar o uso. Precisa adaptar um pouco mais a sua linguagem. Lembra que eu falei? Seja um leitor atento e pense escrito. Você pula a etapa, ok? Então, acesse o site, siga as redes sociais, fique atento às lives para que você possa tirar uma dúvida. Também nós faremos lives com correção de texto, de texto real, tá? De texto do Enem, já corrigido, já com nota, para nós levantarmos quais foram as qualidades e defeitos do texto. E nessas correções é legal porque você vai conseguir tirar suas dúvidas e também você vai observar como no uso da linguagem você consegue perceber a adequação da linguagem oral para a linguagem escrita, ok? Então acesse o site, siga as redes sociais e vem pro Galera Nota 1000. Até a próxima aula. Beijão!